Por que o Flamengo não esperou, ou se não foi possível esperar o técnico Jorge Jesus, até porque agora ele está fora, em definitivo, do Benfica. Abraço. Olha, o que eu posso falar para você é que quando o Flamengo chegou aqui na Europa, o tempo era nosso aliado. E quando o Flamengo entendeu que o tempo começou a não ser nosso aliado, a gente com calma decidiu. Foi isso que aconteceu. Eu entendo a preocupação da torcida do Flamengo, eu respeito a preocupação da torcida do Flamengo em relação a ser um determinado nome que poderia estar em questão, mas o Marcos Braz poderia até querer esperar mais um pouquinho, mas o vice-presidente de futebol do Flamengo chegou no limite e não podia esperar mais um dia. O Flamengo veio para cá muito determinado, muito bem planejado. Não adianta as pessoas falarem que teve novela, que não teve novela nenhuma. Fala, Nação Rubro-Negra, acho que com essa fala aí do Marcos Braz sobre o tempo, a gente consegue colocar uma pedra sobre o assunto Jorge Jesus e o porquê foi escolhido Paulo Souza. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possível vinda do Felipe Coutinho. Isso mesmo, ex-jogador do Vasco. O Flamengo já teve uma reunião com a staff do jogador e a vinda dele pode estar próxima. Vamos destrinchar esse assunto com vocês em relação ao Paulo Souza. Vou explicar para vocês a diferença entre o estilo dele e o estilo do Jorge Jesus, destrinchar 3 integrantes da comissão técnica do novo técnico e também explicar um motivo bom que está tendo essa rejeição de atletas aí da Polônia que estão bolados com ele. Vou mostrar o lado bom para vocês dessa situação em relação também ao mercado da bola. Soteldo foi oferecido ao Flamengo, Otávio pode estar vindo, que é um volante do Bordeaux da França, e também o goleiro Neto. O Flamengo vai tentar novamente a contratação. Neto, lembrando, é goleiro do Barcelona. E a Polônia pode entrar na FIFA por causa do possível aliciamento do Flamengo em relação ao técnico Paulo Souza. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E Nação Rubro-Negra falando sobre Felipe Coutinho. Existe sim a possibilidade, e não é pequena, do Felipe Coutinho desembarcar aqui na Gávea no ano de 2022, pelo menos por um período. Porque o Barcelona passa por uma crise financeira, ele recebe em torno de 96 milhões de reais por ano, e o Barcelona quer poupar algum dinheiro e ele não está rendendo tanto lá. E o jogador tem a intenção de vir para o Brasil, e é lógico, ele ama o Rio de Janeiro, tem várias casas aqui, conforme vocês vão ver pela reportagem do Globo, que eu já vou mostrar o áudio para vocês, mas a verdade é a seguinte: eu acho que o Flamengo pagando 3 milhões de euros, como é a proposta do Flamengo, segundo essa reportagem, o Flamengo pagaria em torno aí de 1,5 milhão de reais por mês. Para mim, salário não é o problema. O Barcelona pagaria uma outra parte do salário e poderia ter a possibilidade dele abrir mão de alguma parte. Até porque quem ganha 96 milhões de reais por ano, meu irmão, dinheiro não é problema. Ficar 6 meses, 1 ano recebendo um pouco menos, pra mim não tem problema nenhum, e eu acredito pro Felipe Coutinho também, porque tem grana pra caramba. É o jogador que mais recebe no time do Barcelona. E aí, galera, vou mostrar essa reportagem pra vocês. O Bruno Spindel e o Marcos Braz já se encontraram com a staff do jogador e vamos ouvir aqui a matéria atualizando a situação. Globo Esportivo, segundo o noticiário, essa semana o meia brasileiro Felipe Coutinho comunicou ao Barcelona que deseja deixar o clube catalão para retornar ao futebol brasileiro, pensando em uma possível convocação para a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do ano que vem no Catar. Coutinho ganhou um ânimo extra quando foi convocado na última data FIFA para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, e por isso vê com bons olhos um retorno ao seu país de origem para recuperar o bom futebol e beliscar uma vaguinha entre os selecionáveis de Tite que disputarão o Mundial no ano que vem. E talvez, mais do que voltar ao seu país de origem, talvez Coutinho volte ao estado de origem. Cria da base do Vasco, Felipe Coutinho já recebeu contatos do Flamengo e existe a chance do jogador vestir rubro-negro na próxima temporada. Eu conversei com uma pessoa muito próxima ao jogador, da família e que trabalha para ele, que me disse que os primeiros contatos do Flamengo com o staff de Felipe Coutinho foram feitos por Marcos Braz e Bruno Spindel na passagem deles pela Europa, quando ainda buscavam um treinador para assumir a equipe
no ano que vem. Ainda segundo essa fonte, a conversa foi produtiva e o Flamengo estaria disposto a dar a Coutinho um dos maiores salários do elenco, mas mesmo assim, R$1,5 milhão a questão financeira ainda pesa e muito. 3 No milhões de Barcelona, euros. Coutinho tem o maior salário entre todos os jogadores, 15 milhões de euros por ano, algo em torno de 94 milhões de reais, valores inviáveis para o futebol brasileiro. Ainda segundo essa fonte, o Flamengo se mostrou disposto a pagar 3 milhões de euros por ano, quase 19 milhões de reais. Mas o rubro-negro não está sozinho na disputa por Coutinho. Atlético Mineiro e Palmeiras também procuraram um jogador e monitoram a situação, mas o Flamengo tem uma certa vantagem pelo fato de Coutinho já ter casas aqui e ser apaixonado pelo Rio de Janeiro. Depois de um 2020 repleto de lesões, o jogador de 29 anos voltou a entrar em campo em setembro deste ano na derrota por 3-0 para o Bayern de Munique pela Champions League, mas desde que retornou, não conseguiu recuperar a posição de titular. Contratado pelo Barcelona em 2018, Coutinho sempre teve problemas com várias lesões e passou por 3 cirurgias no joelho, o que influenciou diretamente na performance com a camisa do clube catalão, nunca conseguindo repetir as boas atuações que teve quando ainda era jogador do Liverpool. E com um investimento gigantesco, já que na época o Barcelona pagou 400 milhões de euros e colocou uma multa rescisória de 1,5 bilhão de reais, agora o Barça precisa agir rápido para tentar recuperar algo do que foi investido, já que Coutinho tem contrato até junho de 2023. E por isso, a princípio, o clube catalão tem a intenção de efetuar um empréstimo curto, de 6 meses, podendo estender para 1 ano. Bom, vamos ver como essa história vai se desenrolar. Galera, vocês viram aí, né? Que existe sim a possibilidade do Felipe Coutinho pintar no ninho do urubu e seria, assim, um jogador que cairia com uma luva no elenco. Técnica, é lógico que ele tem, todo mundo sabe da capacidade do atleta, e vestir rubro-negro não tem pra ninguém, né? Com certeza o Tite iria lembrar dele na Copa do Mundo, então é isso, galera. Chances tem, e segundo a reportagem, o Flamengo tem vantagem. Reportagem do Globo, o Flamengo tem vantagem nessa disputa. E aí, galera, vale a pena investir 1,5 milhão por mês de salário pro Coutinho, vindo por empréstimo, ou de 6 meses, ou de 1 ano? Pra mim, vale muito a pena. Queria saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários, por favor. E nação rubro-negra, vamos falar 3 curtinhas curiosidades sobre o novo técnico do Flamengo, Paulo Souza. Em relação à diferença entre ele e o Jorge Jesus, um jogador que atuou com os dois, ele vai explanar essa situação pra gente. Vamos destrinchar 3 integrantes da comissão técnica, composta por 7 integrantes do Paulo Souza, e também a gente vai falar sobre essa rejeição gigantesca dos jogadores da Polônia, do presidente da federação, o lado bom disso tudo, né? Vou começar pelo lado bom disso tudo. O Podolski, também o Lewandowski e também o zagueiro da seleção polonesa ficaram pé da vida com a saída do técnico Paulo Souza de frente, né, da seleção polonesa. O zagueiro bloqueou ele, o Lewandowski explanou, ficou chateado pra caramba, ficou perplexo com a situação ali da saída dele. Vou mostrar pra vocês aí, como vocês podem conferir. Nessa língua aí ninguém entende, né? Vou botar agora em português traduzido, era só uma brincadeira sadia. Vamos lá, palavras do Podolski, tá? Agora vocês já estão vendo traduzido aí. Paulo Souza enganou e decepcionou a todos da Polônia, onde tantos amam o esporte e são loucos por futebol. Um país que sonha com a Copa do Mundo, comportamento ruim. Mostre a todos que foi um grande erro da parte dele e alcance a promoção nas eliminatórias do Catar, seleção polonesa. Então ele está pedindo garra pela saída aí do Paulo Souza e também explanando que foi um grande erro da parte dele ter saído. E em relação a essa situação toda, eu enxergo o lado bom. Por quê? Porque se todo mundo está lamentando tanto a saída dele, é porque algo de bom ele tem. Agora falando sobre a parte da diferença dele com o do Jorge Jesus. Vamos lá. Segundo o Evandro, que jogou com ele, a diferença, ele jogou com o Jorge Jesus e também com o Paulo Souza. A diferença entre os dois técnicos é a seguinte: são treinadores inteligentes, detalhistas e fortes na sua comunicação, mas têm suas diferenças também. Paulo Souza não é uma pessoa tão dura quanto o Mr. Jorge Jesus. É uma pessoa mais tranquila quando tem que ser. Mas se as coisas não correm bem, se tiver que dar murro na mesa, ele dará. E os jogadores não vão escapar disso. Ele é um treinador próximo ao jogador e tenta conhecer ao máximo os integrantes do elenco para tirar o melhor proveito de cada um. Sempre tentava passar um pouco de experiência dele como jogador na forma de receber a bola. Ele dava algumas dicas. Ele esteve lá dentro e passa para os jogadores mais jovens. Porque ele foi jogador e ganhou 2 UEFA Champions League, tá? Só para vocês saberem. São coisas que fazem diferenças, porque ele foi um atleta de renome mundial. Os torcedores podem contar com um Flamengo não tão agressivo quanto o do Jorge Jesus. Mas o Paulo gosta que as equipes pratiquem um bom futebol e dominem seus adversários. É um pouco da imagem que ele tinha como jogador. Muito aguerrido, mas gostava de jogar com a bola. Ele deverá transmitir isso aos atletas. Então é isso, galera. Ele vai ter o tempo dele para poder treinar o elenco. Vai ter mais ou menos 30 dias até a primeira partida
com o time titular e ele vai poder transmitir isso aos jogadores, já que ele está chegando numa pré-temporada. E vamos conhecer um pouquinho do pessoal, da staff dele, da comissão técnica do Paulo Sousa. Antônio Gomes, preparador físico, estou botando para vocês a imagem aí, experiências no Liverpool e Barcelona e também Sunderland, onde trabalhou direto com jogadores como Messi, Suárez, Neymar, Rafinha, Iniesta, ajudando a vencer o Campeonato Espanhol 2 vezes. O outro integrante é o auxiliar técnico, Vítor Sanches. Trabalhou vários anos na academia do Barcelona e pôde aprender sobre o modo de jogo que tanto fez sucesso e deu ao clube vários títulos. Participa do planejamento do treino junto com Paulo Sousa e o auxiliar Manuel. E esse aí que tem uma cara de maluco, parece o Smigol lá da Flá TV, é o Cosimo Capagli, analista de desempenho, né? Trabalha com Paulo desde a Fiorentina. É a ponte entre o departamento de análise e todo o staff, além de ser responsável pela preparação dos vídeos para os jogadores e sobre os adversários. Então, ele consegue fazer aquela análise e mostrar para os jogadores os erros dos adversários e os erros dos próprios jogadores. Então, a gente conseguiu destrinchar legal aí o Paulo Sousa e que tudo dê certo para essa nação rubro-negra que não merece ficar sem títulos. Lembrando, sempre gosto de lembrar isso, o elenco não pode dormir em cima das taças de 2019. Tem que ter mais empenho do que foi em 2020 e em 2021 para que a gente conquiste pelo menos um campeonato de grande importância para o Brasil e também para o mundo, no caso aí da Libertadores, né, um grande campeonato, e também, se Deus quiser, a gente poder dar alegria, que é o mais importante para a nação rubro-negra. E nação rubro-negra, falando ainda sobre o mercado da bola, imaginem, galera, esse pacotão chegando em 2022 pra gente. O goleiro Neto do Barcelona, o Otávio, volante do Bordeaux, e também o Soteldo, ex-Santos, que está lá nos Estados Unidos, mas não se adaptou. Segundo o Júlio Miguel Neto, vou ler para vocês aqui, ó, em negociações emperradas com São Paulo e Palmeiras, o venezuelano Soteldo foi oferecido ao Flamengo. O Toronto, Estados Unidos, que é o clube que ele está atuando lá, ele tem interesse no atacante italiano Isagner. E sua saída pode ser facilitada. O jogador tem um dos maiores salários do elenco. Então o salário sim pode impedir a chegada do Soteldo, mas é um bom jogador, é um jogador que é interessante sim ter no elenco. O cara tem bola no pé, desaprender a jogar futebol e não desaprendeu, como não se adaptou lá nos Estados Unidos. Ele pode estar pintando no time do Flamengo porque foi oferecido e o Flamengo vai analisar essa situação. Em relação ao Neto, goleiro do Barcelona, segundo o Rafa, jornalista Rafa Belmonte, o Flamengo tentará novamente a contratação do Neto, goleiro do Barça, que existe sim uma crise financeira lá, e o Neto tem interesse em jogar a Copa do Mundo, assim como eu falei no começo lá, do Felipe Coutinho, que tem interesse. Então a gente pode estar pegando aí 2 jogadores do Barcelona. Neto cairia como uma luva também no time do Flamengo, porque o cara sabe agarrar, e a gente está precisando de goleiro, um goleiro que tem uma desenvoltura boa, igual é a situação do goleiro Neto. Em relação ao Otávio do Bordeaux, já foi uma indicação aí do Paulo Sousa, e o Flamengo vai tentar a contratação, assim como foi indicação também do meio-campista da Lazio, o André Anderson, se eu não me engano o nome dele é esse mesmo. Então o Paulo Sousa já está se movimentando no Flamengo também e vai tentar essas contratações. Imagina esse pacotão, né? Os 3 que eu falei, mais o Felipe Coutinho. Aí, meu irmão, só se o Paulo Sousa for muito ruim para não conseguir botar esse time para jogar com excelência, porque o Flamengo já tem uma base de atletas fenomenal. Só a última curtinha aqui para vocês, que eu esqueci de falar no vídeo lá do Paulo Sousa, é que a FIFA ela pode ser acionada sim pela seleção polonesa e isso causar algum transtorno para o time do Flamengo. Sanções menores ou sanções maiores, até mesmo o caso do Flamengo não poder inscrever atletas durante um período. Essa parte de aliciamento, a FIFA ela vê com maus olhos, muito maus olhos. Ela quer que o contrato seja cumprido. E caso seja comprovado, a Polônia está estudando se vai entrar com recurso na FIFA ou não, pode sim causar problemas para o Flamengo e também para o técnico Paulo Sousa. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Feliz ano novo, tamo juntos, fique com Deus, até a próxima e fui!